nossa Maratona da Transformação, tá? Sérgio, manda bala, queridão. Boa noite a todos, boa noite, Isa, Lu e todos os amigos aí, tem bastante gente na live de hoje. Poxa, é um prazer estar aqui com o Luciano na noite de hoje para falar um pouquinho, trocar uma ideia sobre pertencimento e recentramento, que na prática é uma energia que algumas semanas atrás nos tocou e que nos fez colocar um pouco em prática tudo aquilo que a gente vem colhendo ao longo desses últimos anos aí, né? O início é muito legal porque eu entrei meio que de gaiato, acho que o Luciano também não saiba disso, na viagem da Sheilinha e da Eunice para o camp lá do Hellinger, né? Em 2017. E eu estava indo, por conta do meu doutorado, para a Espanha, e aí eu falei para mim, eu vou para a Alemanha com vocês. E aí acessei lá a coisa do camp em Bad Reichenhall e fui passar aqueles 6 dias com Bert Hellinger. E tive uma satisfação muito grande, né, Luciano? Porque eu constelei com ele, né? Eu fui um personagem na constelação de um colega, então eu tive o prazer de estar próximo a ele, né? De fazer um pouco daquela tietagem, de apertar a mão e sentir realmente o campo energético dele, né? E aí, a partir daí, a gente se apaixonou por tudo isso, aí fui para o Peru com você, fomos para o Egito juntos e estamos aí encerrando a formação do Instituto Luciano Alves, de nível avançado para facilitador em constelações familiares. E aí, na minha questão muito pessoal, há muito tempo que eu venho pensando e refletindo como eu vou aplicar a questão do alinhamento energético do João Gilberto, das constelações familiares que o Willa trouxe de forma mais profunda a mim. Como botar isso na prática? Porque eu sou advogado, mas a minha advocacia está muito voltada para direito público, administração pública. Então, eu não passo muito por aquela coisa da conciliação, aquela coisa de trazer ao diálogo, né, de uma forma alternativa de composição de litígio. Eu estou ali numa questão de direito público, que o direito ali é indisponível, não tem muito espaço para conversa, digamos assim, né? E aí, quando a gente chega em Florianópolis agora, no dia 23 de março, Luciano, a gente optou em descer de carro para cá com certo receio de como seria o Rio de Janeiro, né? Então a gente veio para cá para ficar lidar com a pandemia aqui em Santa Catarina, que é bem menos gente, a gente está numa situação mais confortável aqui, e aí você percebe que você não está sendo convidado, né? Foi o planeta meio que enfiou o pé na porta para você se ver, para você voltar para si próprio, né? Primeiro, e aí o pertencimento ingressa, a primeira lei do amor do Bert Hellinger ingressa aqui de uma forma fenomenal, né? Porque você está agora sendo convidado, entre aspas, pela natureza, pelo planeta, a ser solidário. Isso está no direito, né? Está na nossa Constituição Federal, está lá no artigo 3º, inciso 1º, quando fala que a República Federativa do Brasil deve adotar princípios, e um deles é da solidariedade. Só que na prática a gente percebe que a característica humana de solidariedade ainda é uma conquista que estamos avançando nela. E a pandemia veio para isso, né? Ela nos colocou a necessidade de olharmos para dentro. E nessa oportunidade eu finalmente fui tocado pela razão dessa sedimentação de conhecimento que eu me disponibilizei ao longo desses 3 últimos anos, para 4 praticamente, que vem a ideia do recentramento, né? Foi quando eu percebi que quando eu consegui me esvaziar, né? E aí veio toda a percepção da tomada da mãe, que já era uma busca anterior, uma busca deste ano, que foi muito curiosa, da ideia do não julgamento, né? Eu estou encerrando o livro do Hellinger, um deles, e ele expressa num determinado momento que o julgamento nos afasta do amor. E aí eu me vejo enquanto advogado, enquanto agente político, muitas vezes em algumas situações, e percebo que a gente julga o tempo todo, né? A gente acorda julgando, o ato de julgar é corriqueiro, é cotidiano, tudo é o julgamento. E o julgamento que talvez seja mais danoso é o próprio. A gente se julga, né? A gente se flagela, a gente se culpa,
né? A gente tem até as chamadas culpas de estimação, aquela querida que a gente ama, que a gente põe para ninar com a gente, né? A gente tem um apreço pela culpa de estimação. Então, o primeiro passo disso foi a retomada da mãe, que já estava num processo, né? Tomar a mãe a partir da ancestralidade do feminino e a ancestralidade do masculino. Talvez eu não tenha me oportunizado essa chance de tomar a mãe desde que eu estava no ventre dela, né? Quando eu estava ali durante 9 meses, tomando a mãe incessantemente, né? Eu tomava a mãe pela respiração, pela nutrição e recebia dela toda aquela carga de informação genética da sua ancestralidade do feminino e, obviamente, a ancestralidade do masculino de meu pai também, né? Porque a concepção ela é, de fato, né, a entrada do espermatozoide no óvulo feminino. E ali, naquele momento, é uma mágica universal e toda a memória da nossa ancestralidade se encontra e me produz. E eu me vejo como a mais perfeita obra da minha ancestralidade do feminino e da minha ancestralidade do masculino. Na verdade, eu não sou mais, agora é meu filho, né? O Luca é a mais perfeita obra da minha ancestralidade. Então, com isso, eu consegui lembrar e retomar aquele calor do momento ali da gestação, né? Eu moro aqui no Córrego Grande de Florianópolis, você conhece, então eu tenho aquele quadro aqui, eu estou de frente para ele, que é aquela mata linda do Parque Municipal do Córrego Grande, né? Aí eu fico só imaginando ali o Poção, a cachoeira ali no meio, né? A gente já foi lá uma vez, Maravilhoso, deu para ir lá uma maravilhoso. vez. Você é um privilegiado, rapaz. Maravilhoso. Gratidão, gratidão. E aí você consegue voltar ao seu centro, ao eu, né? Porque há uma busca muito grande do eu vejo você, né? Só que o eu vejo você, ele recebe o obstáculo do julgamento o tempo todo, né? Então eu comecei com essa tentativa, ainda estou nela, né, do não julgar. Não julgar, e não julgar, não julgar, né? Não julgar nada. É só receber a informação dada pela pessoa, pelo coleguinha, e entender o que ele veio fazer no meu sistema, o que eu preciso aprender ali, qual é a troca de informação energética, de transmissão de dados que eu preciso fazer com ele, e estar feliz. Como a Letícia fala, e Tamara. E tá Tamara. maravilhoso. Tá maravilhoso, né? Mas é muito difícil. Faz alguns dias, meu namorado, Clebson, eu conversando com ele sobre isso, ele mas você julga o tempo todo. Aí eu olho assim para ele tá ali lavando a louça. Eu olho assim para ele, é verdade. Por mais que eu esteja no projeto Sérgio Camargo do não julgar, eu ainda julgo muito. Então eu preciso voltar para o meu eixo central novamente. Voltar para o meu eu. Relembrar a tomada da mãe, relembrar a tomada do pai, e a partir desse centro, eu, antes de ver o outro, eu me disponibilizo pelo recentramento, Luciano, a me ver. Porque eu preciso, antes de tudo, me ver. Porque a partir do momento que eu me vejo, que eu me percebo, que eu me aceito com as falhas, a Eunice tem cerca de uns 6 meses, ela fez uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. Eu não sei se eu tive a oportunidade de colocar isso para ela. Ela virou e falou assim: amigo, eu te amo do jeito que você é, com todas as suas qualidades. Aquilo foi de um amor tão maravilhoso, porque amar o outro, ver o outro com aquilo que ele tem, sem querer torná-lo qualquer outra pessoa, que é muito curioso, os casais, os amantes, né? A gente se apaixona, aí a gente começa a querer mudar o outro. Aí a gente vai lá, alguma coisa a gente consegue, a gente vai e muda o outro. E aí, quando a gente muda o outro, a gente não gosta mais porque a gente mudou o outro para algo que é aquilo que você quer, só que não é. E não é aquilo pelo qual você se apaixonou. E aí você precisa buscar um novo. Então, vamos voltar para o eixo. Por que eu vim fazer aqui, Luciano? Essa é a pergunta que essas 67 pessoas se faz com muita frequência, né? Qual é a minha função neste planeta, neste, né, plano? Eu entendo que eu vim me curar. Olha, cara, 49 anos para entender isso, né? Porque como eu queria salvar o outro, né? Eu me lembro um irmão, um grande amigo, e aí a gente conversando, ele vira e fala assim Travou, para cara. mim:
Travou? Você parou na frase, eu me lembro de um grande irmão, um amigo. Isso. Então, me lembro de um grande irmão, de um grande amigo, e a gente estava lá nos caminhos do Peru, e aí ele vira e fala assim para mim: a criança que habita em mim reconhece e saúda a criança que habita em você. Quem foi esse Gratidão cara, rapaz? Quem foi esse cara que por falou isso? refletir os padrões que eu não quero mais repetir. Esse cara foi o Luciano Alves, né, que está aqui dividindo esse espaço comigo aqui agora. Né? Então, a lealdade sistêmica, ela é nossa. Né? Eu sou leal e sem nenhuma criatividade e com algum tom de maldade brincando na expressão. Porque eu vou repetir os padrões da minha mãe, eu vou repetir os padrões do meu pai, sem nenhuma originalidade e com algum tom de aperfeiçoamento. E aí você tem que voltar a si, porque isso não é meu e eu vou ficar com o que é meu. Eu não preciso carregar aquilo do outro. Eu não vou salvar outro que não a mim mesmo. O que não altera o meu dever e o recentramento, eu o recebi de uma forma grata por isso. Porque a conclusão dele, e é isso que eu estou nesse momento finalizando, destrinchando como expor ele nesses 5 encontros que eu estou propondo, são 5 encontros rápidos, objetivos, vão durar no máximo 20 minutos. Né? Aqui não há substituições de responsabilidade, é um meio para um fim. O colega que estará comigo, ele é o responsável pela sua própria cura. O que eu tenho ali é de certa forma, um toque que a divindade me propiciou para ajudá-lo a se recentrar, ver a si e caminhar para aquilo que é o seu objetivo maior, né? Que é ver o todo. Porque o que importa é o todo, não sou mais eu. Quando eu entender de fato que o que importa é o todo, possivelmente estará no meu momento de desencarne. Porque é introspectar essa ideia. Claro, eu não vou me mutilar, não vou. Mas o cerne da questão é o todo. Eu sou uma parte dele. Esse movimento do todo, Sérgio, é o princípio essencial do pensamento sistêmico, ou seja, é compreender a partir do todo como as relações, como tudo funciona. Né? Então, o todo ele tem uma importância muito grande quando a gente parte para essa perspectiva do pensamento sistêmico, de perceber sistemicamente, né? De como esse todo reage, de como esse todo se relaciona. São sistemas que interagem dentro de um campo fenomenológico de experiência e que vai estabelecer o movimento de dar continuidade à vida e que, de alguma forma, é o princípio que faz com que os sistemas se movam e se relacionem. Tudo isso é sistêmico, né? E a perspectiva sistêmica olha para a forma como o sistema se relaciona a partir do todo. É o princípio básico do pensamento sistêmico, né? Porque o que eu consigo agora, com uma clareza um pouco maior, concluir, é que o que mais me tocou nessa ideia, né, na energia que o recentramento sugere e pode propiciar a nós, é a possibilidade da gente voltar num momento próximo daquele que a gente teve ali durante 9 meses, aquela oportunidade, a gente ainda estava ali tomando a mãe 9 meses acentuadamente, por todo, recebendo a carga energética. O que uma célula quer? Ela quer passar informação. Eu estava recebendo informação, 9 meses ali, né, recebendo informação. E no momento do meu maior desafio, foi nascer, né? Meu primeiro grande desafio foi eu sair, estava quentinho, gostosinho. Foi o quê? Eu sair dali e honrar a minha mãe. Aquele primeiro momento que eu honrei a minha mãe. Por quê? Porque eu fui para a vida. Eu escolhi ir para a vida. E eu fui para a vida. Eu fui ajudado por ela, eu fui ajudado por pessoas, médicos, e eu fui para a vida. E no momento que eu respiro sem a minha mãe, eu simplesmente restabeleço meu contato com a divindade, com o eu divino, de forma que eu esteja agora ali pronto, definitivamente, para buscar aquilo que a minha energia cósmica necessita. Só que o grande truque, a merda, Luciana, é que a gente esquece. E aí a gente fica recebendo sinais e a gente fica recebendo, mas a gente, na verdade, se torna humano. E aí surgem as humanices, né? Que é tudo aquilo que a gente perde tempo até
e não fazendo o que realmente viemos fazer. O recentramento ele auxilia nisso. Ele volta para você, ele se perdoa, ele se liberta, ele se esvazia, porque eu só posso receber novas informações se eu me esvaziar das antigas. Uhum. Elas têm que ser... não é que elas não sejam importantes, elas tiveram valor naquele momento, mas agora, gratidão, agora eu continuo honrando a minha mãe, honrando meu pai, indo à vida. E quando eu me esvazio, eu estou pronto para receber novas informações. E essa autocobrança que me freava era algo que, na verdade, ela me impedia de avançar, porque eu estava sempre preocupado com aquilo que eu não vim fazer aqui, né? E hoje a gente é bombardeado de informação, né? A gente é bombardeado de informação por vários mecanismos, né? Pessoas adoecem, já se fala em psicoterapia para pessoas com algum tipo de vícios com a tecnologia da informação, com a inteligência artificial, perdemos a habilidade com a natureza, isso é fato, né? Então, o planeta Terra agora questiona essa falta de habilidade que nós temos com esse planeta que não é nosso. A gente precisa cuidar um pouco melhor do planeta, que esse planeta ele não é nosso. A gente está aqui de favor, né? E recebidos com muito amor, e está na hora da gente retornar esse amor ao planeta, né? Quando você esvazia e se vê, você está preparado para ver o outro. Porque enquanto você não se vê, não tem como ver o outro. Enquanto você não se amar, é difícil amar o outro. Então, para eu partir para essa atividade sistêmica que Bert Hellinger propôs, do eu vejo você, eu preciso me ver. Eu preciso me ver e me esvaziar de elementos negativos como culpa, cobranças, o bem, o mal, o certo, todas essas conjecturas humanas. Porque, deixa eu só lembrar uma questão muito elementar, que as pessoas vivem os seus cotidianos, esse grande teatro desta humanidade, e se esquecem. Todos somos poeira cósmica, né? Eu, Luciano, todos somos poeira cósmica, todos somos energia. O universo não desperdiça absolutamente nada. Este plano que nós, ora, ocupamos de uma forma orgânica, intitulada por humana, tem uma função dentro desse cosmos. Quando desencarnarmos, a nossa energia volta para o cosmos. Somos todos energia cósmica. Então, o próprio questionamento de bem e mal, do certo e errado, dessas circunstâncias criadas pela humanice de 2000 anos, é difícil você esperar algo de diferente daquela pessoa que não tem para dar. Eu vejo com muita tristeza as críticas que se fazem ao atual chefe de Estado, como eu vejo com muita tristeza as ações que ele também, de certa forma, propicia. Porque não é criticando a pessoa o tempo todo, né? Não adianta fazer isso também. Então, vamos parar de julgar, né? Eu acho que é uma boa forma da gente se recentrar, é diminuir o julgamento pessoal. É tão mais leve, sabe, Luciano? Quando a gente não fica toda hora se cobrando, e se julgando, e se cobrando, e se julgando. Olha só, isso não é meu, não. Isso não é meu. E eu fico com o que é meu, né? Que é o importante. Então, aí você... Essa frase, eu vejo você, ela estabelece uma conexão muito grande com o princípio daquilo que eu percebo no outro, né? Quando eu falo eu vejo você, eu estou estabelecendo um reconhecimento do outro. Eu estou reconhecendo a história do outro, eu estou reconhecendo que o outro tem um sistema, que tem as suas crenças, que tem as suas verdades, né? E o outro, ele é simplesmente uma porta e um caminho para que eu possa voltar para dentro, muitas vezes. Porque a gente tem uma característica de estabelecer o conhecimento fora. E o conhecimento essencial, ele estabelece um movimento de olhar para dentro, como você está sempre falando o tempo inteiro, né? Talvez uma frase bastante significativa seria eu me vejo. Eu me vejo, sim. Eu me vejo, né? Ou seja, eu olho para mim, o que é que eu estou refletindo no processo, né? Perceba que o grande planeta azul, essa nave espacial azul, né, do planeta Terra, ela tem uma prosperidade muito grande, né? É um planeta muito próspero, em tudo, absolutamente tudo, na natureza humana, na natureza de uma forma geral.
Só que ainda somos crianças, e como crianças Sim. vamos deteriorar todo o sistema planetário, né? Ou seja, a grande mãe dá aos filhos, e os filhos simplesmente fazem o que fazem. Eu percebo muito esse princípio de um exemplo maior, né, da grande mãe, estabelecendo uma conexão profunda com os seus respectivos filhos, né? E esses filhos, ela é abundante, ela nos dá o ar, a água, a comida, as relações, o aprendizado, absolutamente tudo. E esse palco chamado vida planetária, a gente está aprendendo, né? Está construindo esse campo de processo. A gente não tem, como humanidade, fazer muitas coisas diferentes, porque a gente está muito enraizado ao princípio da nossa história. E a nossa história, ela foi carregada de muitas formas de pensamentos, né? De muitas dinâmicas que aconteceram e que estão impregnadas, de alguma forma, na nossa memória celular e dentro do que o Jung chama de inconsciente coletivo. Porque existe uma ressonância muito forte, muito grande na natureza interna de 7 bilhões de habitantes, né? Que sentem medo, que sentem o medo da recessão, que sentem o medo da escassez, que sentem medo de perdas, sabe, são medos e outros sentimentos que, de alguma forma, o nosso corpo desconhece como natural, mas acaba experimentando isso como uma forma de aprender e chegar a algum lugar, porque todo caminho é um caminho para a cura, de fato, né? Se a gente consegue estabelecer esse movimento maior, mas assim, existe um reflexo muito grande de 7 bilhões, ou seja, da natureza interna de 7 bilhões de habitantes que tem sentimentos não nobres, digamos assim, né? Que estamos em processo, Sim. somos crianças aprendendo. E Sim. que isso reflete na natureza de uma forma geral, com tsunamis, terremotos, maremotos, secas, inundações, crises de uma forma geral. Então, assim, é uma correlação entre natureza interna e natureza externa o tempo inteiro. Essa briga que a gente tem entre o aqui e agora, o passado e aquilo que está por vir, né, no campo da experiência. Sim. Então, são muitos movimentos que estabelecem um nível de conflito e que a gente precisa, no lugar de gente grande, compreender esse movimento. Exatamente. E por conta exatamente de toda essa carga que a gente recebe, né, que muita de alguma forma involuntária, né? O recentramento, o olhar para si novamente, não um julgamento, né? Eu vi o comentário de um colega, eu não estou defendendo nem julgando ninguém, né? Eu só não acho mais correto a gente ficar toda hora apontando o dedo para o coleguinha, né? Ficar criticando o coleguinha o tempo todo. Isso certamente não é o que ajuda. Então, essa etapa importante de você olhar para si, relembrar, reconectar com aquele momento de tomada da mãe muito intensa ali no momento da gestação, né, num momento tranquilo que você se oportunize ali, você tem essa possibilidade de esvaziar aquele conteúdo que não é mais necessário ou prudente para a sua caminhada naquele momento, e você pode, a partir dali, ver-se e olhar para fora e ver o todo, né? E o todo está precisando agora, de certa forma, desse olhar por conta da pandemia que nos ataca, né? Então, eu vi umas cenas hoje muito chatas, né? De agressões, jornalista com o presidente. Isso mexeu muito comigo hoje de manhã, sabe, Luciano? E o presidente mandando o cara calar a boca, quer dizer, essa tensão ela se torna muito ruim, mas é o efeito que a gente vive também por toda essa, né, a tradição brasileira do Brasil, né, esse conflito que se estabeleceu há muito tempo atrás, né, que começou com a chegada dos europeus aqui e, de certa forma, o ataque à nação indígena, né? E agora a gente tem essa nação indígena aí tentando sobreviver, e é uma repetição de ações conflituosas que não tem como a gente chegar num outro resultado que não esse, né? E aí um resultado extremamente conflitante a nível político, quando você tem uma pandemia em que as pessoas deveriam estar exatamente dando as mãos, principalmente o poder público, né? Que é essa área que eu atuo no direito, né? Daí você vê a prefeitura fazendo isso, o governo do estado, vai ter lockdown no Maranhão, mas não, tem que ir para o shopping, é o presidente mandando as pessoas saírem. Essa desintegração, né? Não está integrado. O convite, e nem foi convite, né? Porque pandemia que já matou no nosso país 7 mil pessoas, isso não é mais convite, né? Isso é um alerta à vida. Ou você rever a forma como você lida com o outro e comigo,
ou é isso que pode acontecer com a humanidade dessa vez, né? Então, é o momento da união, né? É o momento do todo. O indivíduo deve buscar o seu centramento para ele poder ver o todo e olhar para fora de uma forma solidária e conseguir alcançar o objetivo maior que o traz nessa nova tentativa de aperfeiçoamento que esse plano está propiciando para nós aqui. Como você falou, e é um aprendizado, né? E se você parte para o recentramento novamente, toda vez que percebe necessário, você vai ter que se perdoar novamente, para poder se esvaziar, para poder ter condição de prosseguir assimilando novas informações, que é o grande objetivo que a gente, como célula humana, né, a gente tem aqui. É legal porque você está trazendo um tópico importante, que o pensamento sistêmico também fala que o todo, ou seja, a forma como o todo funciona, ele tem um nível de força muito grande, ou seja, a natureza, ela percebe esse movimento de força, né? Se a gente está alinhado dentro de uma perspectiva mais humanizada, mais cuidadosa e amorosa, de respeito com esse respeito, esse amor, esse cuidado começa com a gente mesmo, ou seja, com esse autocuidado, com esse auto-amor, né? A gente vai criar, dentro da perspectiva de recentramento que você está trazendo, para mim é um caminho de formar os elos. E esses elos eles vão se tornar fortes, porque eles vão estar dentro da mesma abordagem, que é a abordagem de olhar para o ser humano, não para a identidade ou para aquilo que ele faz, essencialmente, né? A gente precisa resgatar, essencialmente, esse lugar do ser humano e de poder, de alguma forma, reconhecer que precisamos olhar, essencialmente, recentrar, né? Ou seja, reconectar com o princípio interno para que a gente possa criar elos fortes e saudáveis desse lugar de ser humano. E o lugar de ser humano luminus luminus, é o ser humano luminus luminus, né? Não mais um ser humano erectus erectus, mas luminus luminus, no Luz, sentido que existe uma parte desse sistema como um todo que está empurrando a gente para esse caminho de consciência mesmo, né? A gente está como crianças, como humanidade, como crianças, né? Sim. A gente está brincando ainda de carrinho, de bolinha, de bonequinha, mas a Terra, ou seja, o inconsciente coletivo e as experiências humanas estão empurrando a humanidade para um outro nível de percepção. E tudo isso é necessário que a gente gere um movimento de adultecer, né? Esse adultecer é importante, porque a gente vai ter a garantia de ter relações de fato saudáveis. Porque olhar para o outro, né, Luciano? Porque ver o outro de fato, mas ver o outro agora na posição do adulto, não na posição da criança, não na posição da criança que esperneia e precisa agredir o outro, né? Na verdade, é a si própria. Mas ver o outro na posição do adulto requer que o outro tenha tido uma análise pessoal, uma visão interna, uma aceitação interna, para que isso seja o resultado que se possa alcançar, né? E como você disse, o planeta está incentivando esse acontecimento. Então, isso que... Agora, e é curioso você perceber, né? E a pandemia que obriga, né? Eu estou há 43 dias dentro de casa. A gente sai um pouco porque Santa Catarina está não está tão acentuado como Rio, São Paulo, né? Mas o convite a essa análise, a olhar para dentro, a questão profissional que mudou, né? O escritório está fechado, então tudo que traz, todos os elementos trazidos por essa nova realidade social, que o recentramento precisou lidar com ele, passa por uma experiência que eu acho muito satisfatória, muito boa, muito legal. Que é você acordar um dia e não tá tão bem assim. É você voltar para a criança às vezes. É você errar novamente. Estar na humanice, se colocar, fazer a humanice novamente, né? E o precisar perceber que voltou para a criança, perceber aquele gatilho que te trouxe para a criança, porque é só percebendo o gatilho que te traz para a criança que você pode dar a criança no lugar do adulto, perceber que aqueles elementos não são mais seus, que você não os necessita mais deles, se esvaziar desses elementos e, como adulto, voltar novamente. E vai voltar, e vai errar, e vai voltar, e vai voltar, e vai errar.
Isso aconteceu muito assim, flagrante para mim alguns meses atrás, quando colegas, né, levaram numa conversa uma ideia de que, bom, o Sérgio criou a comissão da OAB do Rio, né? A Eunice foi a primeira de Santa Catarina, pô, o Luciano é um dos caras, né, bam, de constelação. Isso significa que a gente não erra, né? Isso significa que a gente não tem defeitos. Claro que temos. Né? Claro que temos. E exatamente, Tamara, o não julgamento, a aceitação do eu, então nos permite a aceitação do outro. Porque pode ser que, de repente, num conflito conjugal, eu e Clebson aqui, eu taco cinzeiro na cabeça dele. É de uma humanice extrema, né? Talvez, numa visão sistêmica, voltar para trás para dar uma olhada novamente, para reaprender? Sim, sim. Mas se o equilíbrio demanda isso, que assim seja, para que não precise mais desse tipo de reequilíbrio novamente. E, a meu ver, está muito claro hoje, isso é impactado pelo seu centro. Se você está centrado, eu não vou tacar o cinzeiro na cabeça do coleguinha. Eu vou ter uma outra forma de lidar com aquela situação. Então, eu preciso do recentramento, ele é super importante. E, a meu ver, essa é a grande mensagem que a natureza nos traz agora. Então, você fica em casa sozinho. Muitas pessoas estão passando por isso sozinhos em casa. Né? Casais, não. Mas a pessoa que é solteira e mora sozinho, é muito provável que esteja, na maior parte do tempo, solitário, né? Sozinho ali. E aí não tem um abraço, não tem um afago, tem toda uma dinâmica aquele processo ali também. Então, o convite para o eu, poxa, está ali super presente. É o momento de você se afastar, né? Deixar coisas que não são mais suas, talvez não eram desde o início, e que você, pela lealdade, que é o desafio que o sistema te traz, você está repetindo novamente, sem nenhuma criatividade, aquela história já vivenciada na sua cadeia do feminino, na sua cadeia aqui do masculino. Né? Então, e o pertencimento, a meu ver, é a lei do amor que Hellinger estabelece. A questão do início, né? O eu, o meu centro, o eu. Mas o pertencimento ao meio social, ao meio de amizades, religioso, todo o pertencimento à minha família materna, à minha família paterna, né? Então ele tem realmente uma gama aí de percepção muito grande. E o julgamento, ou o não julgamento, que é o meu grande desafio dos últimos meses, né? E continua em prática, né? Mas é engraçado agora, Luciano, porque às vezes eu estou aqui, aí eu percebo um gatilho, eu olho para o Cleber e falo, isso é gatilho. Eu quero matar esse coleguinha, mas não pode matar o coleguinha, não pode fazer isso com o coleguinha. Não pode fazer isso com ele. Né? Gratidão, coleguinha, por você estar me trazendo algo que eu ainda preciso olhar. Né? E é muito reconfortante. E é muito leve. Né? Essa leveza tem sido, para mim, maravilhosa. Gratidão aí aos ensinamentos que eu, nos últimos anos, me permiti aparamentar para me colocar no local que eu me considero hoje que é de grande leveza. Né? Porque se eu estou nessa busca do não julgamento, é porque eu estou buscando ver o coleguinha. E ver o coleguinha, de fato, com todas as características que ele possui. O que não me impõe a obrigatoriedade de eu ter que estar ali convivendo com todo mundo a todo tempo, não é isso. A proposta que eu percebi, que eu fui tocado, que o recentramento ele nos traz, é a percepção nuclear de que a busca incessante não altera a essência. Eu vou permanecer humano até o último momento que eu respirar. E é engraçado, né, que o Covid, né, 19, ele ataque o nosso pulmão. E o nosso pulmão é o órgão responsável pela nossa respiração. E essa primeira respiração foi o meu grande desafio lá atrás, quando eu vim para a vida e não respirava mais através da minha mãe e passei a respirar através de mim. Foi o primeiro ato de honrar a minha mãe, foi respirar. E curioso que agora,
o planeta se defenda a partir de um vírus que me reconecte com esse momento. Talvez tenha sido por isso que eu recebi essa ideia do recentramento, algo simples, né? É muito curioso, eu fiquei muito feliz também, porque eu estava assim, me perguntando, né? Além de eu usar no meu cotidiano, como eu vejo o outro e trago o outro isso, né? Essa parcela de conhecimento que me é propiciada de uma forma puramente energética, que eu vou fazer exatamente o que todas as células do meu corpo estão fazendo a cada minuto da minha existência, que é repassar a informação. E é isso que o recentramento pretende. Você trouxe também um ponto, Sérgio, você trouxe um ponto importante também que tem a ver com o princípio da humanidade, ou seja, de se reconhecer como humano, né? Isso é essencial para estabelecer um movimento de que eu sou como eu sou porque os meus pais não puderam ser diferentes. Os meus pais foram como foram porque os meus avós não puderam ser diferentes. Meus avós foram como foram porque os meus bisavós não puderam ser diferentes, né? É um ciclo humano, é um ciclo de experiência humana. Essa história de nos tornarmos deuses na matéria, essa história dos super-heróis que a gente cria para que a gente possa brincar, né? Do lugar de gente grande com a nossa criança, são crenças limitantes que a gente acaba estabelecendo como verdades muitas vezes na vida, né? Ou seja, são a ideia de pais ideais, de parceiros ideais, da vida ideal, e todo esse ciclo ele gera um movimento de cansaço, ou seja, existe uma necessidade muito grande desse adulto criança, dessa criança adulta, muitas vezes, estabelecer um processo de equilibrar-se, essencialmente, no processo de conhecimento e busca, né? A gente não pode ser diferente, cara, porque tem uma história muito grande por trás que diz assim, olha, dentro da massa mentiras, existem segredos, existem histórias, existem processos, e isso vai estabelecendo um movimento único de... Sérgio, você desapareceu, hein? Cadê você? Sérgio? Ele deve voltar aqui. Deixa ele aparecer novamente aí. Então, todo esse movimento é importante, gente linda, para que a gente possa, de fato, compreender algo que é essencial em relação às ordens do amor, por exemplo, do aspecto pertencimento, porque dentro da consciência pessoal, tudo aquilo que a consciência pessoal exclui, essencialmente, a consciência coletiva vai integrar, vai estabelecer o vínculo, né? Vai estabelecer a volta, vai integrar aqueles que a consciência pessoal excluiu no processo. Então, todo o processo de vida da nossa criança e da forma como a gente se relaciona com a nossa criança, é necessário que nessa fase de agora a gente possa olhar para trás e compreender que a história da nossa criança não pode ser diferente. Não pode ser diferente por conta de todo um processo anterior que também não foi diferente. Então, o reconhecimento de que somos humanos, essencialmente, é super, mas super importante para que a gente possa estabelecer um movimento de estar em paz. Há muito tempo atrás, eu tinha um sentimento profundo de que deveria vir uma onda muito grande e levar todo mundo, porque a humanidade não tinha mais jeito, né? E quando eu falava desse lugar, eu falava de um nível de exclusão muito grande, um nível de não reconhecimento da minha própria humanidade, do meu próprio sistema de humanidade, né? De humanos que tem aqui, que são suscetíveis constantemente a acertos, erros e tudo mais. Então, todo esse movimento é importante para que a gente possa definitivamente gerar um movimento. O Sérgio desapareceu, não sei onde é que o Sérgio foi parar não, tá, gente? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. Vamos ver se ele já Sérgio, enquanto eu vou falando aqui. Então, esse é um momento importante para que a gente possa reaprender, para que a gente possa reestabelecer, para que a gente possa recentrar-se, né? Reconectar-se com o princípio da vida. Muito importante mesmo. O Sérgio está voltando aqui para a gente continuar o processo. Não sei o que ele apertou lá, que saiu do... Você apertou o que aí que você saiu do lugar, rapaz?
Olha, você congelou, eu vi que eu continuava me movimentando, até perguntei um negócio pro Clepson sozinho, você estava congelado, até que uma hora eu saí. Fui ejetado da live. Tem a ver com pertencimento, né? Foi Com excluído, se certeza, com certeza. auto-excluiu da Me live, né? auto-excluí a mim mesmo da live, né? Eu estava aqui falando para o pessoal, não sei se você ouviu, da importância desse movimento de reintegrar a humanidade dessa criança, né? De que essa Sim, criança passou por experiências diversas, porque sim, esses pais não puderam ser diferentes, não puderam viver diferentes, não sim. puderam estabelecer uma educação, uma vida diferente, né? E se E quanto isso apaziguar com é isso, essencial. Luciano. E se Hã? apaziguar com isso. Estar em paz com isso, né? Porque olha, talvez uma das coisas mais bonitas, cara, da minha vida, né? Enquanto eu estava fora do ar aqui falando, eu olhei pro Clepson, eu falei, Clepson, eu tô nervoso. Eu faço live a vida, né? Tipo assim, estar em público nunca foi um problema. Mas porque eu sou tão seu fã, eu vim muito nervoso para essa live hoje. E Itamara, né? Itamara. Tá mara, tá super mara, Itamara. cara, tá Aham. ótimo. E não parece que você tá nervoso, tá super, Nossa, tô nervoso, tô nervoso. Mas é engraçado tá isso, né? lindo, tá super descontraído, tá muito bom. É uma das coisas maravilhosas que eu percebi esses dias, desde que eu decidi, no último módulo físico do ILA, do Instituto Luciano Alves, foi com a Claudiane. E aí eu constelei com ela. E aí eu fui constelar a questão da mãe. E aí, né? Ela vira e fala assim para mim: Ah, mas você não vai conseguir, não. Eu olhei assim, tava a Letícia do meu lado, o José, o esposo dela. Eu vou dar na cara dessa mulher. Como assim você me diz que eu não vou? E ali o desafio foi lançado, né? A didática aplicada foi perfeita, né? Até que, obviamente, chegou um momento desse recontato com a minha mãe, dessa busca da mãe de tomar a mãe. O que eu fiz? Eu me coloquei numa posição de salvar a minha mãe e insisti no salvamento. E ela, então, retoma dinâmicas e eu me coloco na posição da criança até que eu percebo eu estou na criança. E aí eu mando uma mensagem para ela falando: mãe, me perdoe. Até porque a primeira demanda de alguém que quer ser ajudado, de você dar ajuda a alguém, é essa pessoa querer ser ajudado. Eu te ofereci ajuda e você não quis, me perdoe. Então, eu estou aqui tentando te salvar. E eu só vim aqui para me curar. Até porque você já fez por mim demais. Porque você já me deu a vida. Todo o restante que você me deu foi um plus. Porque você já me deu o mais importante, que é a vida. Gratidão. Uhum. Sem julgamento. Passou um tempo, ela me liga. E nós restabelecemos, desde então, novamente, essa forma de convívio, essa forma de troca. Porque eu já entendi, primeiro, eu não vou salvar a minha mãe. Eu não vim aqui para curar o coleguinha e certamente não vou curar a minha mãe. Até porque, quando você falou a primeira vez, grande diante dos pais, pequeno perante a vida, foi a famosa tapa de pelica, né? E aí eu precisei fazer o quê? Me colocar do meu tamanho e dizer para minha mãe: gratidão, porque você já me deu a vida e isso já foi o suficiente. Não precisa me dar mais nada e você me dá muita coisa, né? E com isso é maravilhoso essa percepção, né? É maravilhoso de que a minha mãe já me deu muito e ali eu tive a força suficiente para estar nessa busca diária do não julgamento, que é muito difícil. E conseguir a percepção do gatilho, que é isso que eu trago no recentramento. O gatilho está ali. O gatilho é um convite a você enfrentar, por definitivo, talvez, ou não, aquela situação. Por tantas vezes quantas forem necessárias, você enfrentar aquela situação. Para que a terceira lei do amor, que é o equilíbrio, também se restabeleça. Porque não há que se falar em pertencimento, hierarquia, equilíbrio. O movimento, como parte integrante das três leis do amor do Hellinger,
sem uma interconexão muito próxima, né? O pertencimento foi o chamado que eu recebi nos últimos tempos para me dedicar a ele, né? Então, dentro dessa noção do pertencimento, eu vou e venho toda hora, Luciano. Eu volto ao centro todo momento, eu faço os exercícios, as respirações, tudo que eu conseguir traduzir como recentramento, uma técnica que eu vou, né, passar para as pessoas vão utilizar sozinhas e vão passar para as outras pessoas, se acharem adequado, e vai estar ali. E é que nem o reiki, eu chocurei de certa forma, né? Porque eu não preciso mais estar na posição para fazer reiki. Eu estou dirigindo, fazendo reiki. Na verdade, eu tô indo dormir, eu estou lá. Perdão, obrigado, eu te amo. Perdão, obrigado, eu te amo. Perdão, obrigado, eu te amo. Eu vim do Rio de Janeiro a Florianópolis. Perdão, obrigado, eu te amo. Perdão. Cara, você entra numa vibração tão maravilhosa, é um esvaziamento tão lindo, que aí você percebe a abelhinha sem fumar nada, sem usar nada, né? Medicina, absolutamente nada, né? Porque a beleza do sistema, ela se torna real para nós, né? Ela é maravilhosa. Eu vou ler um texto aqui rapidinho, olha só que legal. Conexão com a grandeza. Quando olhamos para o universo, às vezes nos sentimos muito pequenos diante de tanta grandiosidade e corremos o risco de achar que tudo que se relaciona às coisas da própria vida perdem o sentido. Perde-se a conexão com o todo e, em vez de sentir fazendo parte, nos sentimos à parte. É importante buscar, observar a interdependência existente entre todas as coisas na natureza. Não importa se grande ou pequeno, tudo tem seu lugar e sua vez. Costumamos achar que quanto maior o tamanho, maior é a importância. O pequeno perde seu valor diante do grande, às vezes. Procuramos nos encaixar no comparativo ao tamanho da forma e perdemos o significado do ser. Quem sou eu? Sou uma partícula de todos. Então, o todo está cadê? O todo está em mim e eu estou no todo. No todo. Assim, nos conectamos à ordem divina, em que tudo tem seu lugar e seu valor. Maravilhoso. Bem maravilhoso. propício para... e muito bem colocado. Esse é um oráculo da vida. É um oráculo que foi feito por uma consteladora e ela tem esse livro e as cartas falam essencialmente sobre todo o sistema da nossa ancestralidade. É muito bom esse da Mari Campos. Vou puxar aqui uma cartinha para você, para a gente, ó. Opa! A gente como rede, a gente reflete essencialmente. Olha que lindo. Por favor, deixe o meu destino comigo. Exatamente. Olha que maravilhoso, né? Legal, né? Maravilhoso, muito legal. Essas sincronicidades, elas são maravilhosas, essenciais para que a gente possa... E esse aqui é um outro oráculo que a gente estabelece como mensagem também, que é muito show de bola. Tem umas mensagens interessantíssimas. Quando estamos verdadeiramente comprometidos, buscamos soluções. Fazemos o que precisa ser feito para crescermos e vivermos a vida no lugar de adulto. No lugar de adulto e honrando a mãe e honrando o pai da melhor maneira como a gente pode fazer, né? Sempre. Luciano, eu vou aproveitar a oportunidade aqui, vou passar meu e-mail, que é sergiocamargo@sergiocamargo.com. É o meu nome, sergiocamargo@sergiocamargo.com. Quem tiver interesse em participar do recentramento, só me mandar um e-mail, eu vou mandar as informações e eu ia iniciar amanhã, se Deus quiser vou conseguir, mas aí eu vou esperar as pessoas me mandarem e-mail, então possivelmente eu passo para outro dia em breve, e aí a gente vai multiplicando essa ideia maravilhosa que é de voltar ao eixo central, se livrar daquela bando de coisa que não nos pertence mais, nos deixar leve, nos propiciar realmente ir lá para fora e ver o todo, né? E ver você e ver o próximo, né? Porque eu já passei pela etapa de me ver, né? Muito obrigado pela oportunidade. Amanhã, às 19 horas, na live de número 25, vamos ter o seguinte tema: como as 4 frases do Ho Oponopono ajudam na constelação familiar.
A Daniela Estela, uma amiga querida, irmã também, especialista em neurociência, psicologia positiva, é treinadora de Ho Oponopono, ela é multiplicadora de Ho Oponopono, ela estuda bastante essa área de Ho Oponopono e vai estar com a gente aqui amanhã às 19 horas na live de número 25. Meu querido Sérgio, quero te agradecer de coração pela sua participação. Gratidão, na Maratona da Transformação. Foi maravilhoso o papo. Maravilhoso. Muito obrigado. Como fala a nossa amiga